Bom dia, gente, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos elevando o nosso pensamento e pedindo a Ele proteção, pedindo a Ele sabedoria, saúde, paz e tudo de bom no dia de hoje e sempre. Amém. Hoje nós vamos mudar o dia de Apocalipse, que normalmente é sábado, nós vamos falar hoje, porque no sábado nós vamos fazer gotas de luz. E Gotas de Luz vai ser uma live que eu quero convidar todos vocês para irem participar. Eu acho que a live vai ser muito bom, porque as pessoas inscritas poderão participar, mandar mensagens e, se der, eu responderei a mensagem ali ao vivo com vocês quando o vídeo estiver acontecendo. Isso é uma experiência nova para mim. Eu já vou pedindo perdão de antemão, porque eu não conheço exatamente como é que se faz para fazer uma live. É a minha primeira live. Então eu já coloquei lá, está tudo arrumado, mas eu não estou vendo um certo botão que eu tenho que clicar para começar a live. Eu imagino que esse botão vai aparecer na hora da live. Eu encorajo todos vocês inscritos a, perto da onde está aquela plaquinha embaixo do meu vídeo que diz inscrito, lá tem um sininho. Esse sininho é bom você clicar nele, ele vai ficar escuro. Você já sabe que você vai receber notificação. O que estou falando isso? Porque eu vou entrar live no meu horário, que eu estou nos Estados Unidos, no meu horário às 7 da manhã. Eu calculo que aí na região de Livramento, Cuiabá, Várzea Grande e essas cidades circunvizinhas, será às 8 da manhã, porque eu conheço o fuso horário de lá. Mas nos outros estados do Brasil, eu não sei. Tem muita gente me seguindo de outros estados, de Brasília, de São Paulo, do Rio, de Minas, tem muita gente. Então, eu aconselho vocês a clicar nesse sininho, que é para receber a notificação quando eu entrar live. Na própria propaganda da live tem um botão lá dizendo avise-me. Também você pode clicar nesse botão que o YouTube te manda notificação quando a live começar. Eu peço encarecidamente que vocês compartilhem. Compartilhe, por favor, a informação dessa live nos seus grupos, para os seus amigos. Vamos ajudar-me a realizar esse evento, tá bom? Muito obrigada, que Jesus te abençoe. Então, vamos lá. Hoje, o título de hoje é Você sabe o que é o poço do abismo? O assunto hoje é um pouco sério, não é para crianças. Então, vamos manter apenas os adultos na sala, porque a gente vai falar de algo muito difícil. E o que vai acontecer é que o quinto anjo vai tocar a quinta trombeta, e aí vai desencadear certos acontecimentos. Vamos primeiro à palavra de Deus, depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Apocalipse, capítulo 9, versículos de 1 a 11. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, saiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Eles foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore,
mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Vocês viram aí que o 5º anjo toca a 5ª trombeta, e daí o que vai acontecer é que João vai ver uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Vocês observaram o verbo aí, havia caído. Significa que essa estrela não estava caindo ao toque da trombeta, mas já tinha caído antes, já estava aqui na terra. E nós vamos imaginar que essa estrela, sempre que a gente vê estrela, a gente pensa na estrela celestial, algo lindo, divino, maravilhoso, mas aqui nós vamos ver que essa estrela é uma estrela que antes era divina, mas agora é uma estrela altamente satânica. Em Apocalipse 8, nós vimos que houve a queda de uma estrela chamada Amargor, que causou uma série de problemas, amargando a água. Essa estrela, eu disse na hora que poderia ser um meteoro. Por quê? Porque a gente não pode imaginar aquela estrela tão pequenina caindo e causando um desastre dessa natureza. A gente não pode imaginar uma estrela sendo amarga. Mas hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essa estrela, e o que é que nós estamos entendendo é que essa estrela ela tem caráter e que essa estrela não é divina, essa estrela é um ser vivente. Veja que coisa interessante, isso faz parte dos mistérios de Deus que eu estava falando no vídeo passado. Muitas coisas a serem reveladas para nós, e muitas coisas já nos foram reveladas, estão no livro de Apocalipse, que são difíceis da gente entender. E essa criatura vai receber a chave do poço do abismo. O que é esse poço do abismo? É um lugar citado várias vezes na Bíblia, em que esses seres demoníacos, eles ficam lá trancafiados. E essa estrela demoníaca hoje vai receber essa chave, quer dizer que com a chave ele vai poder ir lá, abrir a porta desse abismo, e daí esses seres diabólicos terão acesso à terra. Eles sairão de lá e irão atacar as pessoas. Lendo para vocês Apocalipse 8:11. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo 1/3 das águas, e muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. E eu quero ler para vocês também 2 Pedro 2:4, pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram,
Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Então, nós sabemos da história, nós sabemos que o Satanás era um anjo de luz, era um anjo divino. Ele se rebelou contra Deus. Então, Deus o colocou nesse poço lá no abismo e o trancafiou. E agora, no dia do julgamento, de acordo com as Escrituras, eles serão liberados. E é isso que a gente está vendo em Apocalipse, não é? E aí essa estrela demoníaca vai lá e abre a porta do abismo. E João vai nos descrever o que é que ele vê. João é o autor de Apocalipse, para quem está chegando hoje. Ele vai descrever como uma fornalha e vai descrever a fumaça saindo dessa fornalha e inundando todo aquele lugar. Daí dessa fumaça vão sair gafanhotos que vieram sobre a terra e Deus lhes deu o poder de escorpiões. Quer dizer, nós conhecemos muito bem sobre os gafanhotos terrenos, que eles podem destruir plantações, vegetações e tudo mais. Mas esse gafanhoto é um gafanhoto, nós vamos ver a descrição a seguir, totalmente diferente. Imagina um gafanhoto com poder de escorpião. Isso significa que esse gafanhoto ele vai ter o poder tanto de destruir como de matar. Porque o gafanhoto terreno ele apenas destrói as plantas, as florestas, as árvores, as roças, destrói tudo, né? Mas com o poder de escorpião, significa que ele terá o poder de envenenar as pessoas. Lendo para vocês o que está na profecia de Isaías. Isaías 34:10, esse julgamento sobre Edom jamais terá fim. Sua fumaça subirá para sempre, a terra ficará deserta. De geração em geração, ninguém voltará a habitar nela. Se a gente imaginar, antes da gente ver todo o estudo, a gente já sabe, porque se existem gafanhotos demoníacos com poder de escorpião, a gente não vai esperar coisa boa, mas é destruição total. E com certeza a terra está encaminhando para ficar totalmente inabitada. Mas curiosamente, Deus não queria que eles destruíssem nem as plantas, nem a relva, nem nada disso. Ele queria que esses gafanhotos causassem muita dor, muita aflição nas pessoas que não tinham o selo na testa. Quem são essas pessoas que não tinham os selos na testa? Nós já estudamos antes que das 12 tribos de Israel, 144.000 foram salvos e receberam esses selos na testa. Esse selo significa que as pessoas salvas são propriedades de Deus e que nenhuma criatura demoníaca pode tocá-la. Leitura de Apocalipse 7:4. Eu vi o número dos que foram marcados com o selo de Deus. Eram 144.000 de todas as tribos de Israel. E aí vai falar que Deus não deu a esses gafanhotos o poder de destruir as florestas, as relvas e tudo mais. Mas que eles deveriam atormentar essas pessoas que não tinham o selo por 5 meses. E eles seriam picados pelo escorpião e sofreriam a agonia. Gente, aí é uma tentativa de Deus, através do sofrimento, trazer a essas pessoas a redenção. Uma pessoa picada pelo escorpião, ela pode vir à morte, mas Deus não queria matá-las. Deus queria que elas sofressem ali com essa picada. E eu imagino que elas teriam febre, muita dor, ficariam atormentadas mentalmente. E veja que, sentindo tudo isso,
com tudo que estava acontecendo à sua volta, que a gente vem estudando. Tantas erupções vulcânicas, a água toda amarga matando as pessoas, o ar impregnado de efeitos de gases dos vulcões e tudo mais, e muitas outras coisas. Veja a situação dessas pessoas picadas por um escorpião. Com certeza é uma agonia muito grande, que se desta vez elas não se arrependerem dos pecados, não se redimirem, não vai ter mais chance. Elas nunca vão poder dizer que não é porque Deus não havia lhes dado a chance. E por que essa aflição demoraria 5 meses? Porque é o período em que um gafanhoto vive. Quando o gafanhoto nasce aqui na Terra, ele vive cerca de 5 meses. E era esse tempo que duraria a agonia das pessoas. E essa agonia vai ser tão grande que os homens vão procurar a morte. O que significa isso? Elas vão buscar o suicídio mesmo. Veja o estado de aflição, de agonia que elas estão. Mas mesmo querendo suicidar, não era vontade de Deus que elas morressem, elas não iriam morrer nem com o suicídio. A morte não iria aceitá-los. Veja que situação surreal, né? Aqui na Terra, normalmente as pessoas querem se suicidar, acabam suicidando. Mas lá no meio desse tormento, no meio de toda essa agonia, a pessoa pode fazer o que fizer. Ela simplesmente vai aumentar mais o seu tormento, com a dor mais da tentativa de se matar. Veja que situação, né, gente? É uma coisa que me arrepia o couro da cabeça. Aí vocês já viram a descrição desses gafanhotos que pareciam cavalos preparados para a batalha, tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Eles tinham cabelos, os dentes eram como de leão. Que coisa mais horrível. Por que é que Deus está nos passando essa descrição? Que é para a gente saber que não é um gafanhotinho qualquer, aquele que corta, que vem e corta a nossa lavoura. Não, é um gafanhoto com poder. Um gafanhoto que pronto para a batalha. Não é um gafanhoto que o ser humano o destruiria facilmente, porque ele é demoníaco. Então, Deus está mostrando que esse gafanhoto, ele vive, ele tem poder e ele pode matar. Ele é praticamente invencível, porque o ser humano, ele vai ser atormentado, ele vai ficar em agonia, mas ele não vai conseguir nem se livrar dessa agonia, nem com a morte. Vai dizer que eles tinham um rei. Esses nomes, tanto no hebraico como em grego, significa destruidor. Então, nós vamos entender aí que essas figuras satânicas, eles têm uma hierarquia. E o anjo caído, antigamente, era um anjo de Deus. E veja que os anjos de Deus, eles trabalham em hierarquia. Então, eu imagino que eles copiaram essa hierarquia, mas uma hierarquia totalmente demoníaca, totalmente oposta. Eu falei num dos vídeos para a gente nunca invocar anjos. A gente não pede as coisas para anjos, mas a gente fala com Deus, a gente vai diretamente a Deus. Porque os anjos de luz, os anjos divinos, eles são mensageiros de Deus. Eles nunca são comandados pelo homem. É sempre Deus que dá a eles a ordem para agir em determinado assunto. Então, para estar em segurança, a gente vai pedir para Deus nos mandar um anjo para proteger, não para o anjo nos proteger. E o motivo está aí, porque os anjos demoníacos, eles são organizados e eles procuram essas oportunidades. Eles têm o poder de enganar a gente, de até realizar certas coisas para a gente pensar, estar convencido que é o anjo de Deus. Mas é aí que ele nos agarra e leva para ele. Então,
Nós temos que tomar cuidado, ir a Deus, não a anjos, a seres viventes, a nada. A gente tem que estar nos treinando para ir diretamente à fonte, a Deus, nosso Pai. É um capítulo bem difícil da gente entender e da gente aceitar como uma realidade prometida para vir para nós. Mas veja que o motivo de Deus estar nos falando sobre tudo isso é para nos preparar, para mostrar para nós que o pecado não compensa, que o pecado é algo tão ilusório que pode nos levar a um tipo de aflição dessa categoria. Nós podemos sim receber a dádiva de ter o nosso nome no livro da vida, de ser pessoas que não serão afetadas por isso. Mas para fazer isso nós temos que aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E o aceitando é impossível viver uma vida pecaminosa. A gente tem que transformar as nossas vidas, viver com honestidade, viver de uma maneira santa. O melhor que puder, né, gente? Nós vamos dia a dia conquistando mais e mais e mais o nosso galardão da vitória, porque Jesus Cristo disse que Ele venceu o mundo, que é para nos mostrar que nós também podemos vencer este mundo e toda a maldade, todas as coisas satânicas que existem aqui, a gente tem sim a capacidade de vencer. Nós não temos a força de nosso Senhor Jesus Cristo, mas com Ele, sim, nós temos força. Ele nos apoia, nos sustenta, nos direciona e essa força vem para a gente. A gente não será de maneira nenhuma atingido a menos que a gente se conecte com essas coisas. Para encerrar, vamos orar um pouquinho. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu carinho, pelo seu joinha. Muito obrigada, eu oro ao Pai que veja tudo isso e te acrescente muitas bênçãos, muita luz espiritual na sua vida. Que você esteja sempre sob a proteção dele e ninguém mais. Muita paz, meus irmãos. Um ótimo dia para vocês.